Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz um bate-papo sobre o Plano Nacional de Educação, o projeto de lei que estabelece as diretrizes da educação brasileira para os próximos 10 anos está em tramitação no Congresso Nacional desde dezembro de 2010. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o professor Antônio Roberto Lambertucci, diretor de valorização dos profissionais da educação do Ministério da Educação. Olá, professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado, o prazer é todo meu. Professor, por que tem havido tanta demora para se aprovar o PNE? Qual é a dificuldade de se encontrar um consenso e fazer com que ele tramite mais rápido? O Plano Nacional de Educação é um plano de Estado. A Constituição Federal, assim, atribui a ele essa prerrogativa, né? E um plano de educação, uma lei dessa complexidade, para um serviço público, para uma política pública como a educação, que é gigantesca no Brasil, é gratuita para 50 milhões de cidadãos, todos os dias do ano, durante 4 horas por dia, não é uma lei simples, além de que o Congresso Nacional representa os interesses da sociedade, os mais diversos interesses, os interesses muitas vezes incompatíveis uns com os outros. Então, o processo legislativo já não é um processo simples, é um processo normalmente demorado. E como um Plano Nacional de Educação também é um plano muito complexo, eu atribuo essa, eu não diria uma demora, mas um tempo até prolongado, a ajustes, a negociações e mediações que os dispositivos dessa lei acabaram tendo que se submeter. Certo. Agora, professor, qual é o balanço que o senhor faz dessa tramitação até o momento, em termos de avanços, possíveis retrocessos? Qual é o balanço que o senhor faz? O balanço é muito positivo. Muito positivo, primeiro porque o Plano Nacional de Educação passa a ser um plano de Estado. Então, ou seja, qualquer governo que assumir terá que executá-lo. Segundo, é um plano que deverá ser articulado, ou seja, um plano nacional, mas os planos estaduais e municipais necessariamente terão que ser articulados a esse plano nacional. Se não for assim, o plano nacional não funcionará. Ou seja, as metas, as 20 metas que estão previstas nesse plano não acontecerão. Terceiro, porque houve muitas conquistas da sociedade, muitos avanços. Avanços tais como os recursos para a educação. A sociedade defende os 10% do PIB para a educação, isso está previsto no plano. Sabemos que os 10% são uma meta a ser alcançada pela sociedade brasileira, não será fácil, porque nós não temos receitas novas. A única receita nova que nós temos são os royalties do petróleo, ou seja, são os recursos vindo do petróleo, os royalties e o fundo social, né, que agora serão destinados 75% para a educação e 50% ao fundo social. Com esse recurso não será suficiente para alcançarmos os 10%, mas é uma meta, almeja-se e a sociedade e o governo vão trabalhar para que a gente consiga cada vez mais recursos. Agora, professor, muitas entidades, entre elas a CONTE, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, criticaram o relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mais especificamente o texto que diz respeito à meta número 20, que diz respeito a investimento na educação. Segundo a campanha, por exemplo, a campanha diz que, da forma que está aprovada, os 10% do PIB poderiam ser destinados não somente para a educação pública, mas para a educação pública e privada. E qual a opinião a respeito do MEC, a respeito dessa questão específica, da destinação dos recursos dos 10% do PIB para a educação? Não somente para a educação pública, mas também, nesse sentido, se passar como está, ela poderia também ir para a educação privada. Bom, em relação à meta 20, há várias questões na meta 20. Mas, em primeiro lugar, é preciso considerar que o único recurso novo que nós temos no Brasil hoje é o recurso, então, do petróleo. Em segundo lugar, que não é possível, no ambiente político no Brasil, retirarmos recursos de outras políticas sociais, nem seria correto, da saúde, da infraestrutura, para passar para a educação, por mais importante que a educação seja. Em terceiro lugar, não há ambiente no Brasil para aumentarmos impostos. Todo mundo se lembra que nós perdemos 35 bilhões da noite para o dia da CPMF,
CNDF, que foi derrotada, que foi extinta pelo Congresso Nacional. Então não há ambiente para isso. O único recurso é este. Só que o Brasil tem um imenso passivo educacional, um passivo que precisa assegurar, o Brasil precisa assegurar que esses milhões de crianças que estão fora da escola, que o plano prevê que sejam incluídos na educação infantil, na educação profissional, EJA e outros, e ampliação da educação superior, nós precisamos que esse passivo ele seja superado da forma mais rápida possível. Não podemos esperar 10, 20 anos para isso. Então, a estrutura do Estado não comporta o ritmo necessário para que essa demanda toda possa vir para as instituições públicas. Então, é preciso contar com as instituições privadas que existem. Essa é a avaliação do MEC. Essa é a avaliação do MEC. É preciso contar com essa estrutura da iniciativa privada também. Porque nós precisamos que o princípio fundamental é que os cidadãos tenham acesso à educação, né? Primeiro, a educação e acesso com qualidade. Então, o debate que nós temos que fazer é saber se a educação que está sendo oferecida pelas instituições privadas é uma educação de qualidade, né? Isso, sim, é um debate importante, é um debate muito importante. Agora, para o MEC, hoje a estrutura pública não é suficiente para fazer com que essa demanda seja oferecida com rapidez. Por exemplo, criar uma faculdade de medicina demora 5, 6 anos, né? Nós precisamos de médicos o mais rapidamente possível. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem sobre a Conferência Estadual de Educação, que é uma das etapas preparatórias para a CONAI. Vamos lá? E logo em seguida a gente volta a conversar. Mais de 1.000 pessoas participaram da 2ª Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais entre os dias 7 e 10 de outubro em Belo Horizonte. Os diretores do Simprominas representaram os professores do ensino privado e levaram as discussões da categoria para o debate. O papel do Simprominas é a defesa das emendas da nossa confederação, a CONTEER, no sentido de regulamentar a educação do setor privado, né, e defender que os recursos públicos vão para a educação pública. A valorização do professor é fundamental. Nós não podemos deixar que a educação privada cresça em detrimento da valorização do professor. Ou seja, a preocupação da educação privada é de render juros, dividendos para os seus acionistas, ter milhões de alunos e o mínimo de custo possível. E professor não pode ser considerado custo. Não, o professor é um investimento fundamental da educação e é isso que o Simpro defende na CONAI. Os debates envolveram profissionais da educação, gestores, estudantes, pais, entidades sindicais e conselhos de educação. A principal pauta que nós temos e são os eixos prioritários que nós estamos trabalhando é no eixo 1, que é do Sistema Nacional de Educação, e o eixo 6, que fala da valorização dos trabalhadores em educação, que são eixos prioritários porque pegam justamente a política que vai ser desenvolvida para a educação nacional, onde todas as regras de exigências, de avaliação, precisam também ser voltadas para o setor privado. A CONAI 2010, ela forneceu muitos subsídios para que esse plano fosse aprovado. E a sensação que você tem que, mais uma vez, a educação não é considerada como prioridade nesse país, porque se fosse, esse plano já teria sido votado. Mas existem, inclusive, moções circulando por aqui, no sentido de forçar um pouco para que isso logo aconteça. Porque não é possível, estamos fazendo outra conferência e até agora o plano não foi aprovado. Durante a conferência, professores das redes pública e privada se uniram para exigir mais valorização para a categoria. Na área dos trabalhadores da educação, a preocupação agora é garantir realmente essa questão dos recursos, né? Que saia um plano realmente com recursos que visa a educação pública, gratuita e de qualidade, e a formação dentro do eixo da carreira, que contemple o piso nacional do magistério, uma carreira realmente que valorize o trabalhador em sala de aula, que valorize também a questão do envolvimento do trabalhador com a comunidade, com o projeto de educação da escola. O resultado do encontro será reunido em um conjunto de propostas que serão apresentadas na Conferência Nacional de Educação em 2014.
Até agora, em todos os eixos que nós estamos discutindo, as propostas que nós discutimos através da nossa confederação, a CONTEE, todas elas têm passado, e eu acho que o essencial é que nós conseguimos passar a defesa do Sistema Nacional de Educação e que tenha a regulamentação do setor privado. Que o setor privado seja tanto quanto o setor público, com normas iguais, tanto na valorização dos trabalhadores, dos professores, como na questão da gestão democrática, no sentido da gente construir uma educação de qualidade, onde nós temos um compromisso com um projeto de país soberano e independente. Agora, professor, nós vimos aí a reportagem sobre a Conferência Estadual de Educação. Qual é a expectativa do senhor com a próxima Conferência Nacional de Educação, a CONAE, que vai ser realizada em fevereiro do próximo ano? Bom, a CONAE, a etapa nacional, será realizada em fevereiro de 2014, mas as etapas municipais e estaduais já estão acontecendo. Agora estamos na fase estadual. Várias conferências estaduais já foram realizadas no Brasil. A expectativa é de uma participação muito ampla. Foram realizadas centenas de conferências, posso dizer que praticamente milhares de conferências, se nós incluirmos as conferências livres que foram realizadas. Então a expectativa é de uma participação muito vigorosa da sociedade na discussão da educação. Uma segunda expectativa é que a CONAE consiga aprofundar o debate sobre o Sistema Nacional de Educação. Um Sistema Nacional de Educação é muito importante, é necessário no Brasil, porque nós temos um federalismo bastante fragmentado que causa um grande desequilíbrio educacional no Brasil. Nós temos municípios que têm muita riqueza e outros muito pobres. Então, os mais pobres normalmente são prejudicados e essa desigualdade ela é bastante acentuada no Brasil. Para superar essa desigualdade, nós necessitamos de um pacto federativo, ou seja, de leis que estabeleçam compromissos entre os entes federativos para que o direito do cidadão à educação de qualidade seja assegurado em qualquer situação. Ou seja, se o município não tiver condições de oferecer uma educação de qualidade ou para uma parte daqueles alunos, seja no campo, seja para uma determinada etapa ou modalidade de ensino, o Estado precisa se comprometer a assumir. E se o Estado não tiver recurso, a União. Então nós precisamos de um sistema nacional em que essas competências, ou esses compromissos, essas obrigações, elas sejam, além de compartilhadas, mas também que haja definições obrigatórias de oferta da educação. Certo. Agora, professor, tendo em vista que o senhor é diretor de valorização dos profissionais da educação e o senhor mencionou aí alguns passivos do setor no bloco anterior, quando é que nós teremos no Brasil uma carreira docente valorizada? Bom, essa pergunta é central. É central na medida em que não teremos educação de qualidade se nós não tivermos profissionais valorizados, uma profissão socialmente valorizada. Isso é fundamental. E para termos valorização, é importante que nós tenhamos carreira e tenhamos um piso salarial mais elevado do que este piso que está aí hoje. Nós esperamos que agora, com a discussão que há no Congresso sobre reajuste do piso, encontre-se uma proposta, né, de reajuste para mais do que a inflação. Um ganho real que possa, com o tempo, ir colocando o salário dos professores no mesmo patamar que profissionais da mesma escolaridade no mercado de trabalho, de modo geral. Isso nós esperamos que, não só o debate que está sendo feito hoje em relação ao PNE, que tem uma meta, né? Uma meta de carreira. Sim. E tem uma meta de equiparação do salário, nos próximos 10 anos de equiparação. Na verdade, a meta que prevê equiparação de salário é uma meta para 6 anos. Então, nós esperamos que, com a aprovação do PNE, vá acontecer todo um esforço dos entes federativos para isso. E como nós tivemos a aprovação dos 75% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social para a educação, nós temos aí, obviamente que o dinheiro não será suficiente para todas as necessidades do PNE integralmente, mas nós teremos recursos que poderão ser canalizados em boa parte para melhorar o salário dos professores e as condições de trabalho no Brasil. Certo. Agora, professor, uma das propostas sempre defendidas por entidades ligadas à educação, entre elas, por exemplo, o Simprominas, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a CONTEE,
diz respeito à regulamentação do setor privado de ensino. Qual é a opinião do MEC a respeito e a sua a respeito disso? Bom, a Constituição prevê que a educação no Brasil será feita pelo setor público e pelo setor privado. Está previsto na Constituição. Então, o setor privado é parte do Sistema Nacional de Educação. Ele tem que ser visto assim, né? Ele cumpre um importante papel para a oferta da educação brasileira. Só que o setor privado precisa ser, obviamente, assim como o setor público precisa ser normatizado e precisa ser, sobretudo, monitorado, né? Que haja determinações, orientações nacionais que ele deve seguir. Então, ele precisa seguir as diretrizes curriculares nacionais. Ele precisa seguir e segue, né, as orientações já que o Conselho Nacional de Educação determina. Mas mais do que isso, é preciso que haja maior controle do Estado, maior monitoramento desse setor para que ele possa oferecer uma educação de qualidade. Nós sabemos que 70% das licenciaturas no Brasil são oferecidas pelo setor privado. Sim. Então, é muito importante que haja esse monitoramento. Por isso, o MEC, o governo federal, está propondo a criação do INSAIS, né? Do instituto que possa ter, além de ter capacidade técnica, ele possa ter uma amplitude, né? Um porte, que agilize os processos de avaliação, os processos de monitoramento e os processos de autorização de funcionamento das escolas particulares. Certo. Professor Antônio Roberto Lambertucci, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu que agradeço a honra de ter participado desse programa do Simpro-MG. Ok. Obrigado. Confira agora a agenda da semana. O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG oferece até 20 de outubro programação especial para as crianças, dentro do projeto A Criança no Museu. Informações no site www.mhnjb.ufmg.br ou pelo telefone 31 3409 7600. Você fica agora com o Simpro em Movimento. Para universalizar o ensino básico no mundo até 2030, é preciso contratar mais de 5 milhões de professores. É o que aponta um recente estudo divulgado pela Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação. No Brasil, o Dia do Professor será comemorado nesta terça-feira, 15 de outubro. Na avaliação do Simprominas, a data deve servir para reafirmar a importância dos professores para o avanço da educação e da sociedade. Professor e professora da rede privada de ensino, no próximo dia 15, vamos comemorar mais um Dia Nacional do Dia do Professor. Nessa data, precisamos reafirmar 3 questões fundamentais para a nossa profissão. Primeiro, que nós devemos exigir respeito à nossa profissão e à educação em nosso país. Não é possível mais o desrespeito que impõe cotidianamente a nossa profissão. Em segundo, é preciso colocar em novos patamares a valorização do trabalho do professor e da professora. Digo isso em relação ao piso, à carreira, à formação e à jornada de trabalho. Por último, precisamos reafirmar para o todo o Brasil que sem educação não teremos futuro. E digo futuro porque precisamos continuar construindo um Brasil grande, onde a educação esteja no centro da formação de uma nova sociedade, que possa pensar o desenvolvimento econômico, social e humano da futura geração de brasileiros. Portanto, no dia 15, um grande abraço a todos nós que lutamos e construímos uma educação de qualidade. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.